Sobre o tema das áreas verdes, a gente vê cada vez mais a distância que há entre as nossas crianças, nossos jovens e as áreas públicas e verdes de lazer. Nos últimos anos, a cidade ganhou muito mais prédio, concreto, cimento do que verde. O que a gente tem que fazer é interromper esse processo de degradação da cidade e fazer a cidade realmente uma cidade mais humana, como diz o nome da nossa coligação. E uma cidade mais humana, ela tem verde, tem a proximidade da criança com a natureza, com as coisas mais simples e que certamente são as coisas mais enriquecedoras. Nós sentimos hoje em Florianópolis que há muita gente ainda, infelizmente, morando em região de risco, em regiões perigosas. Nós temos muitas encostas, a ocupação irregular explodiu nos últimos anos. Essa situação do déficit habitacional, como tantas outras na cidade, precisa de uma solução rápida. Nós não vemos ação nessa área. Tem que ter garra, tem que ter energia, tem que encontrar soluções. A pessoa, o ser humano tem que estar no foco da política pública e não o ferro, o concreto e o cimento. Recuperar a capacidade de investimento para a gente criar moradias de qualidade para as pessoas que precisam é uma das fases iniciais do nosso governo e vamos atacar desde o primeiro dia. Se já é difícil ficar parado no trânsito dentro do automóvel, você imagina dentro de um ônibus em pé, depois de um dia inteiro de trabalho. E todos os deslocamentos em Florianópolis nos últimos anos tiveram um aumento do seu tempo. Do outro lado, nós temos hoje um transporte público municipal ineficiente e muito caro. Nós precisamos, primeira coisa, ter realmente obras que privilegiem o transporte coletivo. Tirar da gaveta e fazer de uma vez por todas a decantada nova licitação do transporte coletivo. Isso é fundamental. A passagem de Florianópolis hoje é a segunda mais cara do Brasil. São dados nacionais hoje. A nossa meta é trazê-la para entre as 5 mais baratas do país, tornando mais rápido. Isso não é com mágica, é com obras que o privilegiem. Mais barato, com uma nova licitação que possa trazer o preço mais para baixo. Recuperar a capacidade da prefeitura de gerenciar e direcionar o trânsito, o transporte coletivo e o planejamento da cidade. Isso tem que ser feito para ontem. O tema fundamental dessa eleição, um dos temas fundamentais, é a tal da mobilidade urbana. É bom explicar o que é mobilidade. Mobilidade é o tempo que a gente leva para ir trabalhar, para ir visitar um parente, o tempo que a gente perde de vida. E na velocidade que a prefeitura planeja ou não planeja o crescimento da cidade, as obras que são feitas apenas para tapar buraco, de improviso, a estrutura de gerenciamento de tráfego da cidade é praticamente inexistente. E as obras têm que ser feitas pensando, sim, no futuro, e não apenas no presente imediato em desafogar. E nós vamos realizar desde o primeiro dia. E o prefeito tem que ser o grande líder disso. Não pode achar que está tudo bem. Não está tudo bem. O trânsito de Florianópolis é caótico e as medidas são emergenciais, tanto de inteligência quanto de obras que, de fato, melhorem a situação e projetem um futuro melhor. A questão em relação ao trânsito hoje começa primeiro pelo amadorismo, pela improvisação. Desde coisas mais simples como planejar e organizar a execução de uma obra. Isso que a gente viu agora, no centro da cidade, na Avenida Otto Gama-Dessa, uma obra que não foi explicada, que ninguém disse porquê, para quê, quando ia começar, não se oferece uma rota alternativa, não se comunica com as pessoas. Isso está diretamente relacionado com a queda da capacidade da prefeitura de planejar a cidade. E isso está diretamente relacionado ao tempo que se perde no trânsito. Tem que ter uma ação urgente, uma mudança de postura, novas soluções para velhos problemas que se arrastam há anos, recuperar a capacidade de planejar a cidade. A nossa cidade não pode querer ter na sua vocação econômica o ferro, o concreto, o cimento, indústrias, não. A nossa solução, o nosso caminho está na economia criativa, que agrega conhecimento, e essa é a economia que está gerando riqueza no próximo século e que vai ser a grande alternativa econômica para a nossa cidade. 3 candidatos aqui, 4 candidatos que nunca estiveram à frente de prefeitura nenhuma. Ninguém aqui governou uma cidade, ninguém aqui foi prefeito. Todos nós estamos agora nos apresentando e temos que apresentar também um jeito novo de governar. Tudo aquilo que estiver funcionando bem na prefeitura municipal, as boas ações serão mantidas. Correção naquilo que precisa ser corrigido. Correção em várias áreas. E algumas áreas a gente pode sim e vamos com certeza manter as boas práticas e as boas ações. Mas agora eu acho que mesmo na educação nós podemos avançar muito. Ainda é um número alarmante. 10 mil mães não têm onde botar o seu filho, numa creche, para ser cuidado. Então, de uma vez por todas, dar
creche para quem não tem, uma ação rápida, decisiva, com creche período integral, com 4 refeições. O prefeito pode e deve sim fazer pela segurança, tem que assumir a responsabilidade e não só reclamar da polícia. Eu, como secretário de Estado, não tinha como função cuidar da segurança, mas criei o Força Tour, que não é para proteger turista, não, é para dar proteção para a comunidade, para quem vive na cidade. Isso representou 14 bases operacionais móveis para a Polícia Militar, cada uma com 2 motos. 300 computadores dentro das viaturas para a polícia consultar na hora ali se o cidadão é procurado ou não é. Isso representou 100 câmeras novas colocadas nas ruas. Não é só reclamar da segurança. Todos nós temos que assumir esse problema, enfrentar esse desafio e ser parceiros da polícia nessa grande dificuldade. Agradecer a você que nos ouviu pela CBN, você que nos viu pela TV Com, porque realmente está preocupado e sabe a importância que essa eleição tem para a nossa cidade. Quem realmente acredita que em algum momento a cidade perdeu o seu rumo, em algum momento nós paramos de confiar no nosso futuro, venha conosco. Nós temos a energia para mudar, a vontade de fazer, a equipe para realizar, trabalhando desde o primeiro dia, os 4 anos, e não só no ano da eleição. Recuperar a capacidade de planejar o seu futuro, o seu crescimento e de desenvolver o ser humano como elemento fundamental para definir as políticas públicas. E quero lembrar aqui os compromissos que assumimos nesse debate e trazer a tarifa do transporte coletivo urbano de Florianópolis da 2ª mais cara para uma das 5 mais baratas do Brasil. Zerar a falta de vagas em creches em Florianópolis, dando à mãe a condição de trabalhar e ter o seu filho bem cuidado, bem tratado e bem alimentado. Parceria com a Polícia Militar, com a Polícia Civil, no combate ao crime que nos torna cada vez mais prisioneiros dentro das nossas próprias residências. E recuperar a capacidade de planejar a cidade. Por isso eu peço o seu voto e o seu apoio.